Talvez você já tenha se sentido muito sozinho, muito sozinha. Talvez você já tenha se sentido com uma certa sensação de abandono ou de vazio, ou uma angústia diante da percepção ou da tomada de consciência de uma certa solidão ou da condição de estar só. Isso já aconteceu com você? A gente tem tido cada vez mais a evidência do quanto a gente nasce e permanece ao longo da nossa vida só. Quanto mais jovem é a geração a que você pertence, nos assistindo aqui, mais talvez você tenha percebido o quanto é difícil ou frustrante essa sensação de estar só, de estar diante do abandono inevitável que a gente tem ao longo das nossas vidas, quando a gente vai crescendo e amadurecendo e percebendo a nossa condição de seres únicos. Quanto mais dentro do mundo virtual a gente está, quanto mais essa questão imaterial da realidade faz parte dos nossos dias, mais intensa é essa angústia, porque a todo minuto a gente tem na palma das nossas mãos a certeza de que alguém está ali ou de que há a presença de um outro que a gente não vê ao redor de nós todo o tempo. Do ponto de vista psicanalítico, a gente tem na nossa mente uma certa necessidade do outro inconsciente, de um tipo de estrutura de relação em que o outro é responsável por a nossa suplementação ou a nossa nutrição afetiva por completo, em que a gente vai estabelecer uma relação de dependência e de atender a todas as nossas necessidades em um único ponto, em um único afeto. Mas essa relação só é possível em uma única parte da nossa vida, em uma única fase da qual nenhum de nós é capaz de se lembrar conscientemente, que é a vida intrauterina, em que a gente tem um afeto e uma relação com o outro tão grande em que o outro é capaz de nos abastecer por completo, em que através da placenta a gente respira, a gente se alimenta, a gente tem afeto e segurança, todos em um único ponto. E uma vez que a gente nasce, desde o nosso primeiro respirar, nunca mais a gente vai conseguir estabelecer esse vínculo afetivo com ninguém em nenhuma das relações que a gente tenta estabelecer, seja de amizade, no trabalho, ou seja no relacionamento. A gente não vai ter em nenhuma outra relação essa condição total. E por que quando a gente vai tomando consciência disso, essa angústia vai acontecendo e hoje a gente percebe cada vez mais, especialmente entre os mais jovens, um estado de carência e um estado de desespero e de angústia diante da solidão e da vulnerabilidade como nunca antes. Porque ao mesmo tempo em que a gente está cada vez mais só, ao mesmo tempo a gente é cada vez menos só. Por conta desse outro imaterial que nos acompanha pelas redes sociais, pelos dispositivos de mídia eletrônica, pelo nascimento da internet, em que a gente, ao mesmo tempo que está só, nunca está desacompanhado. E é muito diferente a relação que se estabelece entre esse eu e o outro imaterial e aquilo que aconteceria quando a gente estabelece essa relação com o eu através de um livro, esse eu imaterial através de uma leitura, em que a gente vai estabelecer um diálogo com o autor a todo momento. Nessa relação com esse eu imaterial das redes sociais, das mídias, a gente tem uma relação dentro da nossa bolha, em que a gente não é frustrado, em que esse convívio com o outro não arranha o nosso eu,
em que esse convívio com o outro nos coloca em contato com quem pensa da mesma maneira que nós, em que a gente está sempre abastecido daquilo que é o nosso ideal, as nossas convicções, os nossos valores. E qual é a grande cilada disso? A gente vai aprendendo a cada vez mais ter essa ilusão de nutrição afetiva ou de estabelecimento de uma necessidade do outro, de validação do outro a todo instante, a todo minuto, e um outro que é necessariamente a minha imagem e semelhança, é necessariamente uma projeção narcísica do meu eu e que agora me acompanha em qualquer lugar que eu esteja, 7 dias por semana, 24 horas por dia, disponível em qualquer lugar em que eu consiga estabelecer um tráfego de dados, em qualquer lugar em que eu consiga ter acesso a uma rede de internet. Qual é o grande problema disso? A gente vai esquecendo de como é estar só, de como é nascer e de como é morrer só, que é a grande questão do humano, que é a grande questão humana, e é uma verdade inevitável. Não existem dois seres idênticos, não existem dois humanos idênticos, ainda que sejam dois corpos que nasçam com o mesmo conteúdo e mesmo material genético. Não há dois humanos iguais. E a gente nunca vai conseguir estabelecer uma relação de totalidade como é a relação mãe-bebê intraútero. E que assim mesmo nessa condição, ainda há falhas, ainda há uma questão de separação e de naturezas diferentes. Mas é nesse momento, nessa relação, em que a gente tem essa dependência total do outro, em que a gente é totalmente vulnerável, em que se o outro não faz, a gente não recebe a nossa nutrição, o nosso oxigênio. Mas a gente tem essa busca humana por essa necessidade desse tipo de afeto. E é uma necessidade, é uma busca que pode nos levar para grandes dores, é uma busca que pode nos levar para grandes sofrimentos, justamente porque essa é uma relação que não é possível, em que o outro não é capaz de atender a todos os meus caprichos a todo tempo, ou atender a todas as minhas necessidades a todo tempo. Essa dependência, ela não nos leva para lugares que são saudáveis. Na verdade, muitas vezes essa dependência nos faz aceitar muitos abusos e muitas questões que fazem ultrapassar os nossos limites, justamente por conta do medo deste abandono, do medo dessa solidão que é inerente ao humano. Nós já comentamos aqui sobre essa questão da fragilidade, da vulnerabilidade, do quanto às vezes é desconfortável a gente estar nesse lugar e do quanto às vezes a gente busca relações que supram isso de uma maneira completa. Mas essas relações elas não acontecem. Nem mesmo o amor de mãe e filho, que a gente tem como algo imaginário, dentro do sagrado, dentro daquilo que é inviolável, dentro de um amor ou a ideia de um amor que não tem fim, não tem condições. Mesmo nessa relação, a gente tem momentos de raiva, momentos de frustração, momentos de desamor, porque assim que existe o outro e existe uma outra subjetividade, o meu eu, a minha subjetividade vai ser tocada, vai ser arranhada, vai ser frustrada. E a nossa relação hoje, enquanto sociedade e enquanto gerações, cada vez mais desprendidos da noção de um eu corpo e cada vez mais presentes na relação de um eu virtual, de um eu que não existe materialmente e que reforça todas as minhas projeções, a gente vai ficando carente, necessitado dessa presença constante e dessa busca constante de ter um outro disponível para nós a todo tempo. Mas isso, infelizmente, não é possível e é necessário que a gente aprenda a caminhar por si, a alimentar-se por si, a gostar-se por si e não
terceirizar ou delegar ao outro a função de nos fazer completamente felizes ou simplesmente completos. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber todos os vídeos, não perca nenhum conteúdo, compartilhe com quem você gostaria de que também pudesse pensar sobre essa mensagem. Esse é o nosso momento de acolher de hoje, e a gente continua em nosso próximo encontro.